Olá, bem-vindo, bem-vinda ao piloto, o primeiro programa Jazz Ninjas aqui na TV Cultura, que é o programa que traz para vocês os faixas pretas do jazz paranaense e brasileiro. Eu sou Rodrigo Irala e vou apresentar para vocês hoje um samurai do baixo, que é Glauco Soter. Vem comigo. E agora estamos aqui com um homem, o samurai das cordas, Glauco Soter. Obrigado por vir aqui conversar com a gente hoje. Imagina, obrigado pelo samurai, que para mim é um elogio maravilhoso, mas realmente, depois de tanto tempo com a música, né, a gente vai adquirindo um know-how, uma coisa, e aí começam a vir os elogios aí de mestre, professor, mas é porque vai acumulando tempo e não tem como, né, não aprender nesse processo todo aí de experiência, né? Como é que começou a música na sua vida? Cara, eu sempre... Meus pais gostavam muito de música e eu brincava, desde criança, se brincava na frente do espelho, eu e meu irmão, com vassoura, assim, pulando, assim, fazendo de conta que estava tocando, porque minha mãe adorava os Beatles, meu pai ouvia jazz, e lá em casa rolava música pop, música brasileira, Maria Bethânia, Chico Buarque, Elton John, tanta coisa, sabe? Uma mistura, todos aqueles anos 60 que meus pais viveram, né, com tanta intensidade, e a música fez tanto parte disso que sempre para mim foi uma coisa sempre muito ligada à emoção, desde cedo. Mas eu não imaginava que eu ia ser músico. Eu comecei tocando piano, foi um instrumento que eu me interessei assim prontamente. Eu pegava já de cara assim, eu já improvisava assim desde... Esse dia não sei quem perguntou, mas você improvisava desde quando? Eu improviso desde a primeira vez que eu toquei, porque eu não sabia tocar, né? Como ainda não sei até hoje, a gente tá sempre aprendendo. Mas, então eu ia brincando com as vozes, a voz grave, a voz aguda, uma conversa... a brincadeira de criando melodias, repetindo. Então quando eu ia na casa da minha tia, que tinha um piano lá, eu ficava viajando horas, meu pai ficava conversando com ela e eu ficava no piano. E aí o baixo caiu no meu colo por acaso, porque aquele instrumento assim que tem muitas histórias, né? O cara ninguém quer tocar, né? Tipo, quem vai tocar o baixo? Não, eu quero tocar guitarra, quero tocar bateria, É o goleiro do negócio. O goleiro é o batera, ele é zagueiro. Tá, o baixista ele é o zagueiro do grupo, mas assim numa posição assim, o baixista ele não tem a posição de destaque, assim, principalmente no início, quando as pessoas não estão acostumadas a ouvir a frequência grave. Então é um instrumento que a princípio não tem tanta atração assim para quem está começando assim, a gente era muito jovem e tal, começando no mundo da música, mas eu me interessei pelo baixo. Eu falei, cara, é um barato, e comecei a tocar. E a turma começou a gostar. Nos baixos, o arcanjo Glauco Soter. Já no começo, assim, nós éramos uma péssima banda, lógico, né? Tínhamos todos ali 14, 15 anos e aprendendo, assim, cada um figura.
Se eu fosse falar de cada um daquela banda, a gente ia ficar aqui o programa inteiro. Mas enfim, e dentro deles ali eu comecei a me destacar. O pessoal falou, pô, mas você leva jeito, você não sei o quê, papá. Mas aí teve um momento ali onde eu vi a resposta da coisa e eu falei, cara, eu vou postar minha vida nesse negócio. Eu senti que eu sou feliz com ouvindo aquela nota. Sabe aquele misão, corda nova? Bam! Aquilo, sabe, me dava assim energia. Quando eu era mais novo, e me dá ainda até hoje, quando eu era mais novo eu gostava assim nas festas de colar o ouvido no alto-falante assim. Não sei, sabe, me move exatamente. Então aí eu fui, né, aí eu entrei na viagem do baixo e o baixo foi uma porta de entrada para o mundo da música. Eu já conheci um pouco do piano, de ler partitura. Passei para o baixo que eu sabia de ler de partitura, comecei a ter umas aulas, uns toques, e ali comecei o estudo e aprendi os acordes, por exemplo, primeiro no baixo, depois eu transferi para o violão, então é isso. A gente está conversando com esse ninja do jazz, Glauco Soter, e a gente vai dar uma voltinha para ver como é que está a situação do repórter Navalha, vamos ver se ele está se comportando. Vamos lá? Cá estamos na frente de Dizzy Café Concerto e chamaram o repórter Navalha aqui exatamente para falar daquilo que não sai da boca do povo, que é o quê? É o rap. Calma aí. Como assim não é rap? Jazz? Não. Mano, se o rock morreu já tem alguns anos, imagine jazz. Nossa, enfim, que convocada maluca pra repórter Navalha. Se é Dizzy Café Concerto, algo que a gente vai fazer muito nesse programa é extrair ao máximo, porque a partir daqui vai fluir de um jeitinho diferente e vocês acompanhem. E aqui no Dizzy Café, mais uma vez, a gente tem que estar passando aqui, que é uma pegada jornalismo. Aqui é nessa vibe, você vai ficando confortável, fica sentadinho, tem gente, todo mundo aqui bem à vontade, aqui ó, gente bonita aqui, aproveitando. Como que é o nome de vocês? Meu nome é Nicolas. Sou a Maria. E Márcia. E Márcia, que da hora, vieram aqui pra curtir jazz, pra beber só, fala aí. Exatamente, a gente veio pra curtir escutar uma música e tal, que o pai dela tá tocando ali, né? Quem que é teu pai? Mário Conde. O Mário, eu tava trocando uma ideia com ele ali embaixo também, que massa, da hora. Mas vocês curtem mesmo o jazz? Curto mesmo, de verdade. Entende ele, é tranquilão. Tranquilão. E você entende bem o jazz? Eu gosto, adoro. É teu estilo favorito? É. E o que tem que fazer antes pra curtir mais ainda um jazz? Você tem que conhecer, você tem que começar a conhecer os músicos, primeiramente, curtir um som, ir nos bares pra ver, pra conhecer, e aí vai. Que ótimo falar com vocês, são demais, tá? Estamos aqui com o Glauco Soter, voltamos com esse ninja do baixo, e eu queria perguntar para você quais são as suas primeiras influências? Cara, a minha primeira influência, como eu disse pra você, na infância, eu escutava muito o que meus pais escutavam, que tinha rock, tinha pop, tinha música brasileira, tinha jazz. E sabe, eu lembro de pirar em discos de jazz, assim, já desde o começo, inclusive com Thelonious Monk, que é um cara que me atraía muito, assim. Mas eu, sabe, tava escutando de tudo, né? Não tinha compromisso com isso. E a minha turma começou a escutar rock heavy metal. E eu embarquei nessa, assim, legal, assim, sabe? Eu tinha cabelo comprido e usava umas botas e tal, camiseta do Iron Maiden. E eu era louco por Iron, por Black Sabbath, por Deep Purple, sabe? Então esses caras, eles, sabe, me fizeram, assim, eu gostar do baixo, assim, sabe? Quando eu comecei a tocar baixo, eu ouvi esses caras. Sabe, tem uma música do Black Sabbath que o Geezer Butler faz, o Terry Geezer Butler, que é o baixista do Black Sabbath, faz uma introdução, que acho que é Nib o nome dessa música, se eu não me engano. E é um solo de baixo. Aquilo eu ficava ouvindo repetidas vezes, eu adorava aquilo. Então eu comecei a pegar o gosto assim no baixo nessa época, então são minhas primeiras influências, né? Mas à medida que eu fui estudando o instrumento,
eu fui iniciado a outros estilos de música, né? Que tinham outros baixistas que foram também me influenciando à medida que eu fui escutando, né? Então eu comecei a escutar jazz, quando eu comecei a estudar um instrumento, entendendo a profundidade dos estilos e aonde eles chegam. E o jazz é um lugar que tem muita profundidade, uma riqueza harmônica, rítmica, né? E aí juntando com música brasileira, então eu fui descobrindo todo aquele mundo. Então, alguns baixistas norte-americanos que me influenciaram muito foi Jaco Pastorius. Lógico, não tem como você estudar um instrumento sem conhecer Jaco e sem beber um pouco, porque ele mudou a história do instrumento. Marcus Miller era um cara que tocava slap naquela época de ouro, né? Do slap. O slap era uma novidade, era uma coisa assim, nossa, impressionava as pessoas. E eu me dava muito bem, modéstia à parte, nessa área de slap. Então, Marcus Miller, eu tirava muitas levadas do Marcus, né? E aí eu comecei a me aprofundar em música brasileira e conhecer os baixistas brasileiros, né? Que me influenciaram com suas levadas, né? E aí eu tenho Cisão Machado, Arismar do Espírito Santo, Nico Assunção, Arthur Maia como influências da levada minha brasileira. Eu queria soar, e ainda quero talvez, mas de alguma forma, claro que cada um faz o seu caldeirão, mas Cisão Machado é um cara que eu tenho na minha cabeça assim para fazer levadas de baixo assim. Tem uma galera aqui, ó, gente bonita na mesa. Pode ver, a galera veio toda bem trajada. Como que é o nome de vocês? Luciana. Dani. Andréia. Cláudio. E uma coisa que eu precisava saber aqui de vocês. Qual que é do jazz? Porque eu não sou ligado nesse mundo, nem pra falar bem a verdade, nem sei se eu gosto tanto assim. Tô aqui realmente pra me descobrir. E acho que até a galera que tá aqui comigo tá vindo junto nessa caminhada. Então, tipo, tem como entender o jazz? Eu acho que música você sente, não necessariamente entende. Eu não entendo muito de música, mas a gente sente. E você acha que é fácil entender o jazz ou é só sentimento mesmo? Eu sou muito musical e a música, assim, faz parte da minha vida. O jazz eu curto bastante. E o jazz é ancestral, né? Já tá batendo mais de século. Não sei se é 1800 e pouco que surgiu esse estilo. E tá até hoje aqui nesses bares. É incrível. Você acompanha jazz tem tempo? Tem muito tempo. Bastante tempo. Duas obras suas, que é o Baxó, não sei se estou pronunciando corretamente, e o seu livro. Fale um pouco sobre essas duas obras. Sim, olha, o Baxó, ele pode ser pronunciado de várias formas, porque é um jogo mesmo de palavras, né? Baxó, com o próprio baixo, com Baxó, com o poeta Baxó. Isso foi uma coprodução artística com a empresa de design, né? Lumen Design, do Silvio Silva, que é um parceiro meu há muito tempo já, e sempre tem ideias maravilhosas. E a gente foi, digamos, cavando esse conceito. É claro que a parte musical ela é toda minha, mas o Silvio participou muito desse conceito. E foi um disco muito trabalhado, foi um disco que eu lancei em 2007. Tá? Ele tem uma caixinha de metal especial, um conceito todo de fotos. Inclusive tirei fotos nu para essa arte. Claro que eu não apareço nu assim, mas eu tô nu com um instrumento assim e tal. E foi uma experiência também, né? Mas não fiz o vampetaço, né? Agora o pessoal vai comprar muito mais, né, o CD, né? Agora vai vender. Não, mas e ali eu fiz o seguinte, foi um disco que eu demorei uns 5 anos para gravar ele, porque eu fui gravando ele de pedaços em estúdios diferentes no mundo todo. Então eu tava numa turnê com uma cantora na França e na Suíça em 2004, e ali eu iniciei, em 2003, 2004, agora não lembro bem, mas ali eu iniciei as gravações no estúdio na França, fazendo uma permuta com o pessoal do estúdio lá, e iniciei o meu disco e fui gravando com muitos convidados, então cada faixa tem uma combinação, é um disco assim, que tem essa característica, são vários mundos, são várias coisas que eu gostaria de dizer, tem vários convidados ali, tem o Proveta, tem Hermeto, tem Jorginho Trompete, tem... bom, enfim, tem muitos convidados. Agora, o livro, falando do livro Levadas Brasileiras, foi uma realização também mais recente, que eu lancei em 2020, que é uma pesquisa sobre a história do baixo no Brasil, desde
do início do século XX até os dias de hoje, quando o baixo substituiu a tuba na música popular brasileira. E ali começa uma história dos baixistas. E eu achei interessante contar essa trajetória porque eu mesmo não tinha isso, eu nunca vi isso em lugar nenhum escrito. É sempre aqueles boatos ou histórias assim que a gente fica sabendo e tal. Então ali eu quis organizar uma cronologia assim, de fatos e acontecimentos do baixo, marcando a história do baixo. Então algumas fases do baixo acústico, atuando no início do choro, depois nas orquestras, nas rádios, nas grandes orquestras, depois no movimento samba, jazz e bossa nova, e ali vem um baixo elétrico entra em cena. E o baixo elétrico substitui de certa forma o acústico no mundo popular, é criada uma linguagem pro baixo elétrico para tocar a música brasileira, e essa transição também se dá de uma forma curiosa. E ali vem os representantes. O baixo entra através do rock, o baixo elétrico, mas aí tem o rock brasileiro e a música brasileira tocada com baixo elétrico, né? Tudo isso com seus personagens, seus grandes baixistas, né? Então eu escrevi essa trajetória e selecionei 80 levadas que estão transcritas, e tem um QR Code ao lado de cada levada que leva a um vídeo onde eu estou tocando e explicando um pouco a levada. Tá? Então o livro tem esse formato assim, não é para ser um método, é interessante para músicos, para baixistas, mas a intenção é que seja interessante para todos os tipos de pessoas que queiram conhecer a história brasileira, a história da música brasileira pelo olhar dos graves. Galera também aqui, ó, como que vocês estão? Tá tudo bem? Estão bem alimentados? Sensacional! Beberam? Ou ficaram no vinho? Apenas apreciamos um belo vinho. Vinho? E vinho, qual vinho? Era um vinho seco? Tinto... Cara, é assim, ó. Quando você vem buscar o extraordinário, você encontra. É isso que eu quero. Ah, aí sim. A musicalidade, ela vem e ela abraça a gente. É isso que nós queremos. E se divertir é isso aí. Então tenho que perguntar pra você quantos anos de carreira, Glauco? Você me pergunta quantos anos de carreira, eu vou fazer uma conta aqui e te digo, cara, eu comecei a tocar baixo em 85, então são 39. No ano que vem eu faço 40 anos de carreira tocando baixo. É uma coisa assim, os números são números. Eu me sinto como um estudante aprendendo todos os dias, assim, Aliás, eu tenho um método de aprender, assim, que eu vou me colocando em roubadas. E aí essas roubadas eu sou obrigado a estudar para fazer aquilo, sabe? Então eu continuo me desafiando. Acho que essa é uma coisa que a gente não deve perder nunca. E aí não importa se você tem 10, 20, 30, 40 anos de carreira, você vai estar sempre se sentindo um principiante. Eu acho que isso talvez seja algo assim, que seja uma metodologia que eu uso já há algum tempo. E agora mais do que nunca é necessária. E um músico no teu nível, ninja, estuda todo dia ou qual é a frequência? Depende muito. Tem dias que estudo 4 horas, assim, quando vejo passou 4 horas. Mas é um luxo você ter esse tempo, né? Mas às vezes não dá, às vezes fico, 2 dias sem pegar instrumento, 3 dias, sabe? Pode acontecer, mas assim, Mas normalmente, assim, violão, piano, assim, vou dando uma estudadinha. Às vezes, quando estou impossibilitado de pegar instrumentos, estudo até a coisa de treinamento auditivo sem instrumento. Tenho estudado isso, que eu acho que é uma coisa que eu tenho que desenvolver também. Então, estudar, nem todo dia, mas procurar tocar todo dia um pouco, sabe? E eu sinto que quando eu fico alguns dias sem tocar, sem me expressar, sem aquilo, por exemplo, né, aquilo vai me dando uma pressão. Por exemplo, na pandemia eu fiquei só dando aula durante um tempão, não tinha show mais. Aquilo deu dava uma espécie de uma pressão, assim. Aí os primeiros shows, assim, meio que acabava o show, tava sem fôlego, você perde um pouco. Eu procuro estar tocando sempre ao vivo, tocando, sabe, eu vou na casa de amigos, a gente se reúne, toca, mantendo assim, sabe, sempre tocando, às vezes não estudando alguma coisa específica, mas tocando, pegando repertório, umas frases, tá?
é bom você estar sempre com os dedos, como se fosse o motor ligado, a moto ligada. Subiu, já sai. Agora, se for subir, pra e tal, sabe? Então, tipo, os dedos já tem que estar meio espertinho quando o cara passa uma frase assim que você nunca viu na vida. Ó, faz essa frase aqui, ó. Como é que é? Se você tá sempre... É mais uma que você... Ah, por aqui, por aqui. Agora, se você, tipo... Agora que você vai ligar o motor... Sabe? Eu me preocupo. Às vezes eu fico muito tempo sem tocar, eu falo, não, peraí, sabe? 2, 3 dias no máximo. Glauco, pro pessoal que tá em casa, qual que é a tua seleta? O que você tem escutado ultimamente? Cara, sabe que eu escuto muito a música em função dos trabalhos que eu faço. Então são trabalhos, por exemplo, hoje a gente vai fazer um repertório aqui com o Eduardo Mercury. Então ele apresentou umas músicas do Joey Henderson, que é um saxofonista norte-americano maravilhoso, que eu não conhecia essas músicas, conhecia alguma coisa do Joey Henderson, mas esse disco não, então eu escutei o disco todo, sabe? Eu falei, puta, que barato, que viagem, é ele e o Kenny Dorman de trompete, Richard Davis de baixo, você começa a ouvir os caras, sabe? Ele pode conhecer um pouco a história. Mas depende daí, né? Eu escuto muita coisa nova também, novos músicos que às vezes eu vejo no Instagram, coisas novas, novos talentos. Chico Pinheiro é um cara que eu gosto muito da música brasileira, sabe? Admiro muito o trabalho dele. Tive um contato agora com a música cubana, então eu estudei as músicas do José Portillo, que é um pianista que teve aqui no Brasil, a gente fez uma série de shows, então ali também me introduziu alguma coisa da música cubana e ali fiquei naquele período só escutando aquele repertório, então depende muito de fases, né? É claro que eu tenho alguns discos preferidos que quando eu coloco eu sei que eu vou, sabe, estar bem, né? Por exemplo, tem um disco do Thelonious Monk, que é aquele que ele tá num porão, assim, sentado ele tá com um uniforme de guerra, ele tá num porão, assim, todo cheio de informações, tocando piano, assim, num porão com uma metralhadora, assim, charuto. Eu adoro aquele disco. Tem um disco do Chick Corea chamado Three Quartets, que eu gosto muito. Ed Gomes, né? Tem um disco do Arismar chamado Foto do Satélite, que é só golaço, é só música linda, só temas lindos e um solo mais bonito que o outro. Tiaguinho tocando tudo de baixo, Arismar tocando violão 7, as composições maravilhosas, aquilo, né? O próprio Cataia que eu gravei com o Arismar, às vezes, que é um trabalho que fizemos eu, o Arismar do Espírito Santo e o Mauro Martins, de bateria, o Arismar tocando piano e guitarra e violão. Também gosto de escutar, porque é um trabalho muito espontâneo, tem muita vida ali, tem muita... Então você escuta, cada vez você escuta novamente, né? Cada vez você escuta. Então tem discos assim que são infalíveis, enfim, de tudo, né? E a gente tá conversando com esse ninja do jazz aqui, que é o Glauco Soter, samurai do baixo. E a gente tá finalizando, infelizmente, essa conversa. E o pessoal te acha em qual rede? Como é que o pessoal te acha por aí? Cara, acho que o contato mais rápido é Instagram mesmo, Glauco Soter, né? No Instagram, o Facebook, Glauco Soter. Não tem outras contas. Eu tô montando o meu site, tô num processo assim, agora realmente, esse ano quero ver se viro isso, que faz tempo que eu tô querendo resolver essa situação. E eu acho que é legal para quem quiser o livro, para quem quiser o disco, quiser às vezes ter uma aula, se quer entrar em contato, manda uma mensagem no Instagram. Acho que é a maneira mais rápida, a gente se fala rapidinho. Muito bom. E, como sempre, a gente, no final dos programas, entrega a medalha ninja para os nossos ninjas. E tá aqui, ó. Você é um ninja, por favor, veja qual é a medalha. Que coisa linda, gente boa. Olha só. Caramba, meu. Olha o poder disso daqui. Só tome cuidado, senhor ninja. Isso aqui vai ficar bem guardado. Olha, vai representar uma força. Isso aqui é Xangô pra caramba, hein? Obrigado, hein? Valeu, gente. Olha aí, ó. Se cuide, hein? Ninguém mexe comigo, hein? Mais um ninja do jazz, Glauco Soter. Fazer um pingente aqui, Vamos cuidar pra não me abaixar, né? Obrigado, meu irmão.